Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, segunda-feira, dia 1º de junho, primeiro dia do mês de junho, dia 1º de junho ou 1 de junho. Muito bem, vamos dar início à nossa semana de aula. Hoje nós faremos aula de língua portuguesa. Então, a prof convida vocês a estarem abrindo a apostila na página número 34. Página 34 de português. Enquanto vocês vão abrindo, a prof vai relembrar o que nós estudamos na última aula. Nós estudamos sobre fotos, sobre legendas, que são aquelas frases que explicam a foto. Nós estudamos sobre manchetes, né? Manchetes de notícias, como aquela da livraria flutuante, como da lagosta azul e como do ciclone, que aconteceu na África e que causou grandes destruições, né? Então, hoje, nós vamos aprender, daí nós aprendemos também sobre a letra C, com cedilha e sem cedilha. E hoje nós vamos continuar aprendendo e nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre o tio e a vogal seguida de M ou N. Muito bem, vocês já estudaram sobre o tio, o M e a letra N em final de sílaba, tá? Então, o tio é colocado apenas sobre as vogais A e O. O tio jamais será utilizado em outras vogais, como E, I e U, tá? Então, o sinal tio, ele vai somente sobre a vogal A e a vogal O. O M é utilizado antes das consoantes B e P, tá? Então, a letrinha M somente antes de P e B, ou B e P. A letrinha N no final da sílaba aparece antes das consoantes que não sejam B e P, tá? Mas vamos fazer isso colocando a mão na massa, vamos aprender colocando a mão na massa, fazendo atividades, né? Vamos lá, então. No exercício 1, leia em voz alta as palavras abaixo e observe a vogal A. Então, nós precisamos observar a vogal A. Aqui, o que está escrito? Lá. E aqui? Lã. Aqui, lance, tampo. Vocês percebem a diferença? A vogal A não tem o mesmo som nessas palavras. Lá, lã, lance, tampo. O que acontece à vogal A para indicar a diferença de pronúncia destas palavras? Por exemplo, na palavra lã, o que está provocando essa diferença na pronúncia? O sinal tio. Vamos escrever? Vamos lá. O tio. Bom. Na palavra lance, qual que é a letra que está provocando a diferença na pronúncia da letrinha A? Lance. O A está acompanhado de qual consoante? Da consoante N, da letra N. Então, é essa letrinha que está fazendo a diferença na pronúncia, tá? Então, vamos colocar a letra N. Muito bem. E na palavra tampo? Tampo. A vogal A está acompanhada de qual letra? Da letra M.
Então, qual que é a letra que está fazendo a diferença na pronúncia? A letra M. Muito bem. Vamos escrever, então. A letra M. Agora, no exercício 2. Leia as palavras e observe a posição das sílabas que estão na cor roxa, tá? Vamos lá, então. Vamos ler. Na letrinha A, anã. Na letrinha B, galã. Na letrinha C, titã. Na letrinha D, romã. Na letrinha E, governante. F, lâmpada. G, tanque. H, acampar. Vocês percebam a diferença no som? Perceberam? E perceberam que, por exemplo, na palavra anã, galã, titã, romã, que são as palavras que têm o quê? O sinal tio. A sílaba que tem o sinal tio, ela está por primeiro, ou ela está no começo, ou ela está no fim da palavra? Ela está no final da palavra, na sílaba final da palavra. Muito bem. Quais outras observações nós podemos fazer? Vocês encontraram aqui alguma palavra que tenha o sinal tio no meio ou no começo? Não, né? Então, nós não usamos o sinal tio em começo de palavra e nem em meio de palavra, tá? Muito bem, então. Não se usa tio em sílaba que está em qual lugar da palavra? Nós não usamos o sinal tio em início ou no meio da palavra. Será sempre no final da palavra, tá? Por exemplo, maçã, né? Coração. Onde que está o tio? Está na sílaba final da palavra. Muito bem, então. Vamos escrever a regrinha, então? Não se usa tio em sílaba que está no início ou no meio da palavra. Ponto final. Muito bem, então. Agora, nós vamos para a página seguinte, a página 35. Vamos para a página 35, exercício 3. O que nós temos que fazer no exercício 3? Nós iremos utilizar lápis de cor, tá? Com o lápis de cor azul, vocês vão encontrar no quadro as palavras que tenham o sinal tio, tá? E vão pintar de azul. Por exemplo, aqui, ó, botão, anões, mãe, põe, manhã, maçã. Então, vocês vão encontrar as palavras que tenham o sinal tio e vão pintá-las de azul, tá bom? Na cor vermelha, vocês vão pintar todas as palavras que tenham a vogal mais a letra M. Por exemplo, jambo. Vamos fazer essa aqui juntos. Jambo.
jambo. Qual outra que tem a letra M junto com a vogal? Então, é antes de P ou B. Pomba. Qual mais? Umbu é o nome de uma fruta. Uma. Então, são palavras com vogal mais M. Vogal mais M, tá? Não precisa só ser antes de P e B. Vogal mais M. Agora, quais outras que nós também podemos encontrar? Bombom. Vamos ver qual mais. Então, são essas. Jambo, pomba, umbu, uma e bombom. Certo? Agora, na cor rosa, palavras com vogal mais N. Na cor rosa, vogal mais N. Vamos procurar? Santo, cantar, monte, será que temos mais alguma? Não, né? Muito bem. E as que tiverem o sinal tio, vocês vão fazer na cor azul, tá? A prof deixou para vocês fazerem essa na cor azul, tá bom? Muito bem, então. Vamos agora ler a sugestão de um livro. Venha conhecer. O livro foi escrito por Ruth Rocha, Palavras, Muitas Palavras. São Paulo, editora Salamandra, do ano de 2013. Conheça nesse livro como a autora cria poemas rimados para as letras do alfabeto, algumas vezes utilizando listas de palavras. O que impressiona é como ela conta, rima e diverte o leitor. Então, aqui uma sugestão de leitura, tá? Palavras, Muitas Palavras, escrita por Ruth Rocha. Vamos virando a página, então. Página 36. Nós iremos estudar a letra H depois das consoantes L, C ou N. Já estudamos sobre a letra H junto da letra L, da letra C ou da letra N. Quando as letras L, C e N são seguidas pelo H, o som dessas palavras muda. Veja os exemplos. Galo vira galho. Nico vira nicho. Pino vira pinho. Leia as palavras, depois contorne a letra que diferencia as palavras de cada par. Vamos lá, então. Telha, tela. Qual é a letra que está fazendo a diferença aqui entre essas duas palavras? A letrinha H. Muito bem, vamos contornar a letrinha H. Agora, minha, mina. Qual que é a letrinha que está fazendo a diferença aqui? Também a letra H. Rolha, rola. Qual que é a letra que está fazendo a diferença? Letra H. E entre choque e coque? Também a letra H. Vocês se lembram que nós estudamos que quando a letrinha H está no início de uma palavra, por exemplo, a palavra hoje, ela não tem som, né?
Mas quando ela está acompanhada das consoantes L, C ou N, ela faz uma grande diferença, né? Ela muda a pronúncia da palavra e muda o significado dela. Por exemplo, minha e mina. Qual que é a diferença? Está só no som da palavra? Não, minha, por exemplo, essa caneta é minha, é de minha propriedade. E mina, pode ser uma mina de ouro, pode ser uma mina de água. Então, vocês percebam a diferença? Muito bem. Por exemplo, aqui também, olha que diferença grande. Choque e coque. Choque elétrico. E o coque é um tipo de penteado de cabelo onde o cabelo fica preso, né? Junta assim um feixe de cabelo e prende em uma única vez, formando um coque. Então, percebam que aí a letra H faz muita diferença na pronúncia e no sentido, no significado das palavras? Muito bem, então. Esse joguinho aqui nós faremos em sala de aula, tá? E agora, nós vamos para a página 37. O que nós vamos fazer? Vamos lá? Então, segundo ano, na página 37. Vamos lá. Observe as imagens e converse com os colegas sobre as impressões que elas causam em vocês. Por exemplo, as impressões podem ser alegria, tristeza, saudade, alguma vontade, dúvida, curiosidade, espanto, enfim. As imagens sozinhas podem gerar diferentes sentimentos em quem as observa, mas as legendas podem explicar uma imagem ou mesmo direcionar o que as pessoas pensam e sentem ao observá-las. Muito bem. Essas fotos, elas não têm legendas. Elas não têm aquela frase logo abaixo delas, explicando o que o fotógrafo quer passar para o leitor. O que o livro, o que a apostila, o que a pessoa que utilizou aquela foto quer mostrar para quem está vendo, para quem está lendo, tá? Aqui nós só temos somente as imagens. Então, eu pergunto para vocês, na foto número 1, quando vocês observam esse animal, essa foto, o que vocês sentem? Vocês acham engraçado o cachorro estar de cinto, usando cinto de segurança dentro de um carro? Vocês acham que o dono teve uma atitude muito legal? O cachorrinho está animado para ir passear junto com o seu dono. Qual que é a sensação, qual que é o sentimento, a impressão que vocês têm quando vocês observam essa foto? A primeira foto. O cachorrinho está indo viajar com o seu dono? Muito bem, cada um de vocês tem a sua observação, a sua opinião, tá? Na segunda foto, sobre essa menina, sobre o que ela está fazendo. Qual que é a observação que vocês fazem? Qual que é a impressão que vocês têm? O que ela está comendo? O que ela está bebendo? O que ela está fazendo? Muito bem. Na foto número 3, o que vocês observam nessa foto? Um senhor acariciando um cão. Poderia ser o vovô de vocês, o bisavô de vocês, né? O que mais? O que vocês observam? Vocês têm a impressão de amor, de carinho quando vocês veem essa foto? De saudades do vovô, do bisavô? Qual que é a sensação, a impressão, a observação que vocês fazem quando veem essa foto? E a quarta foto.
O que vocês observam? O que está acontecendo aqui? Muito bem. Agora, na página 38, o que nós vamos fazer? Nós temos as imagens e nós iremos criar as legendas, só que de duas formas. Uma legenda negativa e uma positiva para cada foto. Vamos criar então? Vamos. Qual que é a legenda positiva, que é algo bom quando a gente olha essa foto aqui, que a gente consegue observar? Utilizamos a água para higienizar nossas mãos. O que mais? A torneira jorra água limpa. O que mais? Eu vou escrever aqui, mas vocês podem estar escrevendo a observação, a legenda positiva de vocês, tá? Vocês não precisam escrever exatamente o que a prof está escrevendo, tá? Eu vou escrever aqui para ser uma forma da gente trocar ideias, tá bom? Mas vocês têm a opinião de vocês. E essa opinião de vocês que é muito mais importante até do que a minha, tá? Vamos lá, então. Legenda positiva dessa foto. A torneira jorra água para lavarmos as mãos. Estou curiosa para saber o que vocês vão escrever, tá? A torneira jorra água limpa. A torneira jorra água para lavarmos as mãos. Ou da torneira sai água para lavarmos as mãos. Vamos escrever. Então, essa é uma legenda positiva. É algo bom, é uma impressão boa que ao olharmos essa foto, nós escrevemos. Mas também nós podemos observar através dessa foto algo negativo, não podemos? Uma torneira ligada, aberta, por muito tempo, sem estar sendo utilizada de forma correta, o que acontece com a água? Está havendo desperdício. A água é o nosso bem precioso, né? E se nós não cuidarmos bem desse recurso, da nossa água, do nosso planeta, corremos o risco de ficar sem, né? Então, qual que é a legenda negativa que nós podemos escrever aqui? Esqueceram, esse é só um exemplo, tá? Esqueceram de desligar ou fechar a torneira. Vamos colocar fechar. Esqueceram de fechar a torneira ou desligar, tá? Muito bem. Sobre essa foto aqui, quais são as duas legendas que nós podemos criar? Primeiro uma positiva, depois uma negativa. O que a menina está comendo? Legumes e verduras. Vamos escrever? Menina come menina comendo legumes e verduras. E uma negativa. Qual que é a legenda negativa que nós podemos criar para essa foto? Menina não come carne? Menina está comendo verduras e legumes?
com pouca vontade, não está muito animada para comer. Qual é a legenda negativa que nós podemos escrever para essa foto? Menina não gosta de carne? Não gosta de carne. É um exemplo. A prof gostaria de ver, né, de ouvir as legendas de vocês, tá bom? Vamos para a página 39 agora. Nossa, olha só que legal! Leia o título da notícia, depois observe a foto e crie uma foto-legenda para ela. Vamos trabalhar com super-heróis? Vamos lá? Vamos lá, então. Qual que é o título da notícia? Medo de insetos? Super-heróis podem ajudar. Olha só que legal. Então, esse título é do site Minas Faz Ciência Infantil, que já é conhecido de vocês, né? Aqui embaixo também está escrito, ó, Minas Faz Ciência Infantil Digital. Muito bem. E o que está escrito logo após da manchete do título da notícia? Estudo mostra que filmes do Homem-Aranha e Homem-Formiga podem ajudar a aproximar pessoas com fobias do universo dos insetos. Então, isso ajuda pessoas que tenham medo de insetos a vencer o medo, tá? Olha só que legal. Então, qual que é o título da notícia? Medo de insetos? Super-heróis podem ajudar. Muito bem. Foi escrito pelo site Minas Faz Ciência Infantil Digital por Lorena Tarcia. No dia 1º de julho de 2019, está disponível no site infantil.minasfazciencia.com.br. Foi do ano de 2019. Medo de insetos, super-heróis podem ajudar. Muito bem. Então, a gente lendo esse título dessa notícia, qual que é a foto-legenda que nós podemos criar? Qual que é o super-herói aqui? O Homem-Aranha, né? Então, o exercício diz o seguinte: leia o título da notícia, depois observe a foto e escreva uma foto-legenda para ela. O que nós podemos escrever aqui? Quem que é o personagem no super-herói? Homem-Aranha. Então, vamos escrever algo relacionado ao Homem-Aranha? Eles estão falando aqui, ó, no site, que os super-heróis podem ajudar. Ajudar a fazer o quê? Vencer o medo de insetos. Então, como que nós podemos escrever aqui? O Homem-Aranha e seu poder? Pode ser, né? E vocês podem estar escrevendo o de vocês, tá bom? O Homem-Aranha e seu poder, porque não é através do poder desse super-herói que vai ajudar as pessoas a vencerem a fobia, o medo de insetos? Então, essa é uma sugestão da prof. O Homem-Aranha e seu poder. Muito bem. Agora, para nós finalizarmos, na página 39, exercício 2. Escreva 3 palavras com as letras indicadas no quadro. 3 palavras com an, 3 palavras com an, com an, com o, com ão. Qual
Quais palavras que nós podemos estar escrevendo? Eu vou colocar as minhas sugestões, tá? E com certeza vocês terão outras palavras para estarem escrevendo, né? Com an, pode ser campo, pode ser amplo, pode ser sarampo. Com a N, com an, mas com N. Antigo, canteiro, calango, com an, maçã, avelã, da deliciosa Nutella, vilã, e aqui com esse O com o sinal tio, feijões, fogões. Vocês percebam que para escrever essas palavras aqui, em que o sinalzinho tio esteja em cima sobre a vogal O, normalmente serão palavras que estarão no plural. Por quê? Feijão, quando é um feijão, eu vou escrever com ão. Feijão. Fogões, quando é um fogão, eu vou escrever fogão. Mas quando é mais de um, ou está no plural, o que acontece? O A sai, dá lugar ao O e o E. E o tio fica em cima de qual vogal? Da vogal O. Então, qual outra palavra que dá para a gente colocar aqui? Lampiões. Muito bem. Agora com ão. Poderia ser essas palavras aqui no singular. Ó. Feijão. Fogão. E a última, lampião. Viram a diferença? Muito bem, então. Então, o tio muda de vogal quando olha aqui, ó. No singular, feijão, o tio está sobre a vogal A. E no plural, feijões, não tem a vogal A. Então, o tio fica sobre a vogal O. Fogão, o tio está sobre a vogal A. Fogões, o tio está sobre a vogal O. Lampião, o tio está sobre a vogal A. E no plural, lampiões, o tio está sobre a vogal O. Muito bem, então. Essa foi nossa aula de hoje de português. Façam as atividades, continuem sendo proativos e qualquer dúvida a prof está à disposição, tá? Estou ansiosa para ler as fotolegendas que vocês criaram, as legendas das fotos que vocês criaram, as legendas positivas e as legendas negativas. E também estou curiosa para ler qual foi a fotolegenda que vocês criaram para essa notícia aqui do Homem-Aranha, tá bom? Beijos, até mais!